Pois é, pessoal, eu sei que o nosso canal ele é voltado para política, os temas que a gente discute aqui são temas políticos, mas a tragédia que aconteceu hoje em São Paulo, em Vinhedo, sabe, não dá para passar em branco. Vocês devem estar sabendo que as imagens já estão circulando em todas as redes sociais de um avião que tinha capacidade para 68 passageiros, estava com 64 passageiros a bordo, caiu na região de Vinhedo, em São Paulo, um avião que vinha de Cascavel. Essa imagem é da Globo News, que você está acompanhando, né? Então é o momento da queda do avião. Essas foram as primeiras imagens do avião. Os hospitais da região já estão sendo mobilizados, mas assim, a possibilidade de alguém ser resgatado com vida é ínfima, né? Então, assim, ainda não saíram informações acerca de... Sim, maiores informações estão chegando sobre esse caso, que é assustador, né? Assim, o jornal Metrópolis também divulgou, né, as imagens do avião após a queda em São Paulo. A aeronave tinha capacidade para 68 passageiros. Segundo a informação do Metrópolis, tinham 58 passageiros, 4 tripulantes. Não tem nenhuma informação sobre sobreviventes ainda, mas o fato é que, assim, eu vi alguns comentários, inclusive de pessoas que conhecem, né, um pouco mais sobre aviação, informando que, assim, a chance de sobreviventes é quase nula. Inclusive, os vídeos estão sendo postados agora nas redes sociais, então, assim, caiu bem dentro da cidade, caiu em cima de residências, a gente não sabe maiores informações sobre se as pessoas da residência foram atingidas ou não. Olha só essa imagem do Metrópole. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Deixa eu mostrar aqui. Meu Deus. Pois é, pessoal. Então, assim, se tiver mais informações, a gente traz. O nosso foco do canal é política, mas, assim, algo tão grave, tão grave. E a gente deseja força aos familiares, informações vão chegar, a gente vai ter maiores informações sobre isso, né? Então, assim, acho que é um tema tão importante que não poderia passar batido, tá bom? Então, a única coisa que resta agora é orações para que a gente espere que, assim, a tragédia seja confortada aí aos familiares e que, sabe, que a gente possa ter pelo menos boas notícias de sobreviventes ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então a gente vai estar trazendo para vocês, beleza? Partir para a próxima notícia agora, vamos partir para a política. Pessoal, seguinte, vocês viram o caso das joias do Bolsonaro. Então uma esquerda fez um auê gigantesco sobre isso. O fato é que o Bolsonaro deu uma declaração surpreendente. O Lula está revoltado. Revoltado porque ele entende que foi uma traição por parte do Tribunal de Contas da União acerca do parecer que eles deram. O parecer que o Tribunal de Contas da União deu sobre as joias é de que as joias que foram dadas a presidentes são do presidente. Então, segundo esse parecer, o Bolsonaro está sendo injustamente acusado pela questão das joias. Inclusive, o Tribunal de Contas da União falou que o Lula não tem que devolver o relógio que ele ganhou do ex-presidente Jacques Chirac. E que o Bolsonaro, levando essa linha de raciocínio, tem até direito de pegar as joias para ele. E ele falou que vai pegar. Mas a declaração que ele deu foi surpreendente sobre isso. Dá uma olhada. A CNN, Bolsonaro disse que vai doar as joias caso o TCU devolva os itens. O ex-presidente diz estar esperando a palavra final para doar pelo menos um dos conjuntos para a Santa Casa de Juiz de Fora, onde foi atendido após o episódio da facada. O que aconteceu foi que com a decisão o Lula ficou revoltado. E aí agora o Bolsonaro falando que vai fazer essa doação para uma instituição como a Santa Casa de Juiz de Fora, quebra um tanto quanto mais ainda a narrativa por parte da esquerda. E o Bolsonaro agora já mostra, olha, se vier, vai ser doado
para a Santa Casa. Quem não gostou nem um pouco dessa declaração do Bolsonaro foi o Lula. O Lula disse que o TCU precisa mudar o seu posicionamento. Lá na Globo estava em clima de velório, porque agora acabou a narrativa, mais uma narrativa contra o Bolsonaro, que é o caso das joias. E o Lula quer devolver o relógio de luxo à União, matéria do R7. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que quer devolver o relógio da marca Cartier à União. Segundo apurado pelo R7, ele falou sobre o tema na reunião com ministros, que ocorreu nesta quinta-feira em Brasília. A joia é avaliada em 60 mil e foi dada a ele no primeiro mandato durante a viagem à França em 2005. Na quarta-feira, o Tribunal de Contas da União decidiu que Lula pode manter o item, que os bens recebidos por presidentes são deles. E que enquanto não houver lei estabelecendo o que é do presidente e o que é da União, não vale qualquer interpretação do Tribunal de Contas da União. O que vale é a lei. Eu já tinha dito para vocês, não há crime sem lei anterior que o defina. E o que estavam fazendo com o Bolsonaro era, sem sombra de dúvida, uma perseguição sem justificativa legal, sem embasamento na lei. Só que o Lula falou que quer devolver, porque olha, eu vou devolver o relógio, mas vocês continuam com a narrativa contra o Bolsonaro e incriminam o Bolsonaro. Só que o jogo é um pouco mais apertado do que isso. Matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. Deputado aciona o Tribunal de Contas da União para que o Lula devolva todos os presentes oficiais. Após o Lula dizer que devolverá o relógio Cartier recebido em 2005, o deputado do PL fez uma provocação. O correto não é que devolve tudo. O deputado Sanderson, que foi o responsável por essa ação no TCU, vai protocolar no Tribunal de Contas da União nesta sexta-feira uma representação para que Lula seja obrigado a devolver todos os presentes oficiais que recebeu ao longo de seus mandatos. A medida ocorre após o presidente dizer que devolverá o relógio Cartier de 60 mil que recebeu na França em 2005. Pois é. E aí, como é que vai ficar a situação? O negócio é que narrativas, elas se sustentam, mas é como uma casa construída sobre areia. Ela não tem alicerce, ela não tem base, ela não tem estrutura. Uma hora ela cai. E essa narrativa das joias do Bolsonaro estão caindo por terra. Pode ter certeza disso. Vamos lá. O alvo da crítica agora foi o ministro Alexandre de Moraes. Essa próxima notícia vai ser sobre isso e quem fez a crítica foi o Deltan Dallagnol. Então, bora para a próxima notícia. É o seguinte, é sabido por todos que ministros do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, juízes, acerca do que diz a lei orgânica da magistratura, não podem ser comentaristas políticos. Eles não podem dar opiniões políticas. Eles não têm que se envolver com política. Sequer sobre os casos que estão sob sua jurisdição, eles têm que falar. Juízes não nasceram para ser figuras públicas, expostas, dando palpites e opinião o tempo todo. Não é o que aconteceu agora. Matéria da Folha de São Paulo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele disse que a eleição de São Paulo tem os piores candidatos desde a redemocratização. E o Deltan Dallagnol fez suas críticas. Se Gilmar Mendes pode, por que o Alexandre de Moraes não pode? Alexandre de Moraes, comentarista político, é uma consequência da naturalização na imprensa de condutas antirrepublicanas por ministros do Supremo, inclusive da atividade política que é vedada por lei. A grande realidade dos fatos é que quanto mais juízes se aproximam da política, quanto mais a democracia perece. Essa é a realidade dos fatos. O que a gente vê na Venezuela, por exemplo, algo que é defendido pelo Lula, inclusive, é que lá na Venezuela há uma ligação muito grande do judiciário com a política e a política de Maduro. Eles têm um lado político, eles têm um espectro político. E é por isso, por esse motivo, que a gente não pode classificar a Venezuela como uma democracia plena. Aqui no Brasil tem que se evitar ao máximo esse tipo de situação onde um ministro do Supremo Tribunal Federal dá palpite sobre os candidatos que lá estão. E olha que, sabe, não faz sentido um ministro do Supremo Tribunal Federal fazer análise sobre candidatos. E como eu citei a Venezuela, é interessante a gente até manter aqui
nessa mesma notícia essa linha de raciocínio sobre a Venezuela. Porque lá na Venezuela, os direitos e garantias fundamentais não são mais observados, como, por exemplo, sequestros de pessoas. A oposição na Venezuela denuncia sequestro de ex-governador em protesto. Lá não precisa de devido processo legal nem nada disso. A polícia chega, busca, leva e depois o judiciário dá um jeito de acobertar o Maduro. A oposição ao governo Maduro na Venezuela denunciou nessa quinta-feira mais uma prisão de líder político no país. Dessa vez o alvo foi o ex-governador e ex-deputado pelo estado de Mérida, Williams Dávila Barrios. Segundo a Ação Democrática, um dos partidos da coalizão que se opõe a Nicolás Maduro, ele foi levado à força por seguranças armados, sem uniforme e sem identificação policial ou militar, durante um ato na Praça Los Palos, Grandes, em Caracas. Abre aspas, desconhecemos o paradeiro e outras circunstâncias do sequestro, informou o partido nas redes sociais. Esse tipo de abusividade e arbitrariedade está acontecendo o tempo todo. A CNN em espanhol, ela fez uma publicação, Denunciam-se a detenção dos líderes, não foi só um, dos líderes opositores venezuelanos, William Dávila, que é o que a gente acabou de citar, e também o Américo Grazia, não é só o líder venezuelano, o ex-governador. 2 líderes da oposição venezuelana foram detidos em o que as organizações civis e suas famílias denunciaram como uma continuação da perseguição e ataques, hostigamento contra manifestantes opositores do partido do governo Nicolás Maduro. Já não existe mais democracia na Venezuela. E estamos hoje vendo a conivência do nosso governo com as ações ditatoriais do Nicolás Maduro. Enquanto isso vai ter consequências. E as consequências são uma onda gigantesca imigratória de venezuelanos fugindo para o Brasil. A oposição na Venezuela alerta para risco de imigração sem precedentes. O socialismo, o comunismo e a esquerda são tão desastrosos, são danosos, que as pessoas fugiram da Venezuela. Mais de 5 milhões de venezuelanos fugiram da Venezuela. E olha que a Venezuela não é um país com a extensão populacional que o Brasil tem. A Venezuela tem bem menos cidadãos. Acontece que 5 milhões já fugiram. Há agora uma visão de que outros 5 milhões possam fugir, esvaziando a Venezuela. Mais de 7,7 milhões de venezuelanos já fugiram dos seus países nos últimos anos. Olha só, atualizando os números. Cerca de 6,6 milhões vivem hoje em nações da América Latina e do Caribe. A continuidade do regime de Nicolás Maduro, em meio a denúncias de fraude nas eleições de 28 de julho passado, pode provocar um êxodo em massa sem precedentes. O alerta foi feito pela ex-deputada e opositora Maria Corina Machado durante entrevista à imprensa no México. E ninguém tem dúvidas que isso vai acontecer. Se no Brasil já está tendo uma onda imigratória, se no Brasil o brasileiro já está fugindo do Brasil, inclusive um dos destinos é o Uruguai, que é uma democracia consolidada, muito brasileiro está fugindo para o Uruguai. Então, assim, é insano o que está acontecendo. E lá na Venezuela ninguém vai querer pagar para ver, depois de mais um roubo por parte do Maduro. E aí o Lula está utilizando uma briguinha com o Ortega para tentar limpar a sua imagem que se sujou em relação ao Maduro. O Hélio Beltrão fez uma publicação justamente sobre a saída do embaixador do Brasil, da Nicarágua, e ele escreveu o seguinte: Lula, Ortega, Maduro e o Papa. Entenda a relação entre eles e entenda como isso está relacionado com o golpe do Maduro. Olha só o que disse aqui o Hélio Beltrão. Essa expulsão da embaixadora da Nicarágua é o velho truque do espantalho, porque o Lula ele tem um problema nas mãos. O problema tem nome, Nicolás Maduro. Então, ele sabe que vai ter que admitir que Maduro deu mais um golpe. Uma hora ou outra ele vai ter que admitir. Ele está tentando adiar, postergar, ajudar o sócio, mas vai ter que admitir. Só que ele não tem coragem, nem vai ter coragem de romper relações com o sócio ideológico dele, Maduro. Então ele prefere rifar o mal menor.
né? E aí está escalando essa rusga com o Ortega, né, o ditador da Nicarágua. Como foi falado aí, o Ortega expulsou ontem o embaixador brasileiro, e aí a diplomacia brasileira fica obrigada, né, pela reciprocidade, respondendo a mesma medida. É um princípio que o Itamaraty costuma invocar, às vezes cegamente. Agora, isso acabou sendo conveniente para o Lula, porque o Papa Francisco já tinha pressionado ele a convencer o Ortega a parar de perseguir, de prender, de expulsar do país os bispos, os padres, os sacerdotes, em especial o bispo Rolando Álvares. Então Lula não fez força, mas o Itamaraty considerou que ir na tal comemoração de aniversário da Revolução Sandinista já era demais. Ou seja, entre o Papa e o Ortega, o Lula achou mais lucrativo politicamente ficar do lado do Papa. Com isso, o meu julgamento é que o Lula está esperando que diminuam as cobranças, as críticas, por ele estar a patrocinar de forma disfarçada, peronomútil, essa eleição farsesca do Maduro. Mas não vai adiantar. O fato de que o relacionamento do Lula com o Ortega está abalado no momento por iniciativa do Ortega, não muda o fato de que o Lula é o grande fiador do regime ditatorial venezuelano nesse momento horrível da história da América Latina do Sul. Perfeita análise por parte do Hélio Beltrão. É exatamente isso que está acontecendo. Fechou? Pessoal, obrigado por ter acompanhado mais um editorial. A gente volta daqui a pouquinho, 9 horas, a gente tem mais conteúdo para vocês. Abraço.